O senhor colocou essa pergunta com relação ao condicionamento das duas primeiras, né? O aviso e o milagre. A gente sabe que o castigo ele é condicionado e condicionado a eu comparo muito. Eu vou fazer aquela passagem do Apocalipse que fala da meia hora e que um anjo pega a brasa do altar e coloca no incensório e vai. Eu sempre meditei essa passagem como ali no altar... 8:1, Apocalipse. Pronto, sempre eu gostei de meditar. Eu pensava comigo, no meu coração, ali representa a ira, o castigo de Deus, a brasa do altar. E o anjo coloca a brasa, e quanto mais incenso e mirra, porque no Cântico dos Cânticos também vai falar, 3 vezes o amado é convidado a ir lá no Monte do Incenso, na Colina da Mirra, e ele vai buscar no final, que o incenso costuma representar a oração e a mirra o sacrifício. Então, a quantidade, nesse período, nessa meia hora, vamos dizer assim, de incenso e mirra que a gente conseguir, é a quantidade que a brasa vai sendo gasta. Porque só vai usar brasa se tiver material para usar. Só vai usar brasa se tiver incenso e mirra. Então, o anjo vai pegando, e vai acabando, vai consumindo aquela brasa. E o que sobrar, diz a palavra, o anjo vai tacar na terra, que lembra até a parte que foi revelada do terceiro segredo, o anjo aponta, né, joga o fogo, e através de Nossa Senhora aquilo ali se apaga, mas ele diz, olha, penitência, tem que converter, tem que ter mudança, né? Então, aí quando eu li o Dom Cipriano Chagas, que Deus o tenha, esse santinho, ele fazendo essa mesma interpretação, eu falei, não foi loucura da minha cabeça. Então, realmente, essa intercessão, o castigo, ele é condicionado à resposta do incenso e da mirra. Nunca na aparição Nossa Senhora pede isolado, oração de sacrifício. Sempre a conversão nesse espírito penitencial, como lá em Akita, o anjo apareceu novamente, né? E disse o rosário penitente, quer dizer, o rosário que seja uma luta na intenção da minha conversão acima de tudo. Para eu conseguir emprego, para eu conseguir a graça, mas primeiro o rosário da conversão, né? Então, eu acredito muito que esse tempo que a gente está vivendo agora é esse tempo que Nosso Senhor está dando de extraordinário para acumular mirra e incenso. E esse castigo, eu acredito que ela dizia condicional, em Akita ela dizia condicional, mas chegou um ponto que em Medjugorje ela disse, nada vai deixar de acontecer o 9º e o 10º, né? De Medjugorje. Então vai acontecer... Pode ser atenuado. Pode ser muito atenuado. Depende da nossa resposta agora, né? Particularmente, eu acredito numa atenuação. Eu acredito que Nossa Senhora vai agir assim de forma... Vai diminuir esse negócio aí. Extraordinária. Agora, a questão do aviso, vamos entrar um pouquinho na questão do aviso. Nós vamos sobre a meia hora, Padre Bravo. Meia hora do Apocalipse, o silêncio, né? Apocalipse 8:1. No Apocalipse, essa meia hora acontece entre o 6º e o 7º selo. Uma das interpretações possíveis, não é a única, é que o 6º selo seria o aviso e o 7º selo seria o castigo. É uma das interpretações possíveis, não é a única, tá? Mas o importante é saber o seguinte, Nossa Senhora falou de 3 grandes eventos em Garabandal. Em Medjugorje ela falou de 10, tá? Outro dia a gente pode tentar fazer a interligação. Mas eu acho que é perfeito, é muito fácil, sim. Vamos entender hoje os 3 grandes acontecimentos profetizados em Garabandal. Primeiro vem o grande aviso, depois o grande milagre. Se o mundo não se converte com o aviso e com o milagre, vem o castigo, que pode ser atenuado de acordo com as conversões. Eu creio que Nossa Senhora vai atenuar muito, demais. Eu creio nisso. Tá? Quando que vem o primeiro evento? O Ale Machado tem um monte de vídeos sobre isso, tá? Mas só resumindo um ponto importante. As videntes disseram, isso na década de 70, em entrevista, que o aviso viria quando o mundo estivesse no seu pior estado. Importante. E que seria um tempo que seria muito difícil celebrar a Santa Missa. Falaram isso na década de 70, né? Não tinha Ninguém entendeu nada.
sanitária que está tendo hoje. Por isso, essa questão despertou muita gente para as profecias de Garabandal. Eu acredito que essa questão sanitária é o começo do tempo do pré-aviso, certo? O que é de fato o aviso? Que também é chamado pelos estudiosos de Garabandal de iluminação das consciências e de segundo Pentecostes. É o seguinte, em determinado dia, que a Virgem Maria chamou o dia do aviso, o Espírito Santo, em um novo Pentecostes mundial, sobre todas as pessoas, de todos os países, de todas as idades, inclusive de todas as religiões, e mesmo sobre os ateus, todas as pessoas do mundo, ao mesmo tempo, serão iluminadas pelo Espírito Santo e terão a iluminação da sua consciência, de modo a verem todos os pecados que cometeram na vida. Nossa Senhora especificou: as pessoas verão o mal que fizeram e o bem que não fizeram. E isso é bíblico, porque o Espírito Santo na Bíblia é aquele que revela ao mundo o pecado. João 16, 12. Eu gosto dessa. O mistério da iniquidade, né? João, capítulo 16, versículo 12. Jesus, na Santa Ceia, ele diz assim: é bom para vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não vem. Não virá. Se eu for, rogarei ao Pai, e ele enviará um outro Paráclito, e vos recordará de todas as coisas. Né? Então, o que recorda o ser humano a respeito do pecado, do juízo, né? Do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. E ali em João 16, 12, fica claro para nós: se eu não for, o Paráclito não vem. Mas o Paráclito veio em Pentecostes histórico, em Jerusalém, com a Virgem Maria. Por isso que é chamado de um novo Pentecostes, para iluminar a consciência dos sacerdotes, dos bispos, dos cardeais, do próprio Santo Padre, de todos, porque São Pedro também estava em Pentecostes com a Virgem Maria, e todos os apóstolos com os discípulos, discípulas. Ali vem uma renovação para o clero e para o mundo. Depois disso, depois do aviso, aí sim, as pessoas estarão um pouquinho mais aptas a compreender a grandeza da Eucaristia e a grandeza do sacerdote. Veja só a profecia. Porque essa ação do Espírito, ela acontece de maneira ordinária, normal, em toda a história da igreja, acontece na nossa vida. A gente vai fazer, por exemplo, o exame de consciência, a gente pede o Espírito Santo, ele vai nos iluminar, né, a respeito do que a gente precisa confessar. Só que nesse dia, o dia do aviso, iluminação das consciências, do novo Pentecostes, vai ser uma iluminação tão grande em todas as pessoas como nunca aconteceu na história da humanidade. Então, olha só a profecia, né? Revelará ao mundo o pecado, ou seja, os pecados de cada um. Nós veremos os nossos próprios pecados, não o pecado dos outros, mas os nossos próprios pecados. Revelará, né, o pecado, a justiça, que na Bíblia é sinônimo de santidade, ou seja, revelará o bem que nós não fizemos, as nossas omissões, e revelará também o juízo. Então, no dia do aviso, todos verão o estado de sua alma. É como se fosse, gente, sabe aqueles relatos de quase morte que tem? Que a pessoa fala que viu a vida passar diante dos olhos? É mais ou menos assim, só tem um problema. Se a pessoa morreu de fato, se a pessoa morre de fato, não tem segunda chance. Olha o milagre da misericórdia. O aviso, esse novo Pentecostes, é como se fosse uma segunda chance para uma geração inteira que está perdida no pecado. Então, o aviso é um grande milagre da misericórdia que Nossa Senhora obterá para a humanidade pela sua intercessão. Isso será o início de um avivamento da igreja. Agora, olha só aquilo que a renovação carismática clama e que tantas pessoas pedem quando clamam avivamento. Tudo isso vai convergir para o dia do aviso. Esse vai ser, de fato, Pentecostes.
esse vai ser, de fato, o avivamento, que vai iniciar um novo tempo para a igreja, a partir dos corações daqueles que corresponderem a essa graça, porque nem todos vão corresponder.